Pessoal, estamos a iniciar a nossa 12ª aula, Evolução da Teoria Psicanalítica Pós-Freudiana, terceira parte, dando continuidade à abordagem que nós estávamos a fazer dos discípulos de Freud. Então, estamos na quarta etapa, psicanálise interpessoal. Uma das escolas, uma das correntes que tem seu representante na pessoa de Harry Sullivan. Sullivan introduziu a ideia de que a personalidade se desenvolve no contexto das relações interpessoais. Eu disse a vocês, aula passada, que teríamos um momento nas nossas aulas de psicanálise, onde veríamos escolas valorizando as relações pessoais e interpessoais. Harry Sullivan foi um daqueles que valorizou muitíssimo as relações interpessoais. O quadro, reparem o quadro. Vamos sair daqui para não atrapalhar. Observem o quadro, responde ao que foi destacado aqui em vermelho. A personalidade acontece nas relações. Vejam as imagens sugestivas, os personagens, as abstrações, os confrontos, comparações, paralelos, as relações entre diferenças, diferentes. Dando continuidade, então, voltamos. Importância das relações. Esta corrente enfatiza a interação social é fundamental para a formação da personalidade e da psicopatologia. Vocês vão se recordar que eu disse um dos privilégios meus em termos de formação, experiência que tive convivendo com mais de 100, com mais de 150 crianças na minha fase, dia e noite, de domingo a domingo. Uma experiência riquíssima que desenvolveu a minha sensibilidade para o outro, minha sensibilidade para as diferenças, para a história de cada um. Como é importante as relações. Então, avançando um pouco, o self e a ansiedade. Alguns me perguntavam a diferença do self e do ego. O ego, ele se circunscreve mais a Freud. Freud entende que o ego de Freud, ele se volta para uma experiência consciente, tentando buscar o inconsciente. O self, ele tem uma leitura, é mais de Jung, e ele lê o eu não como Freud, lê o eu numa proposta de totalidade. O self, ele implica a personalidade no conjunto maior dela, tanto consciente quanto inconsciente. Mais à frente, eu trago uma reflexão que possa ajudar a melhorar esse conceito. O self é o eu completo, total, interferindo na nossa personalidade, interferindo na estruturação da nossa personalidade. Então, Sullivan viu a ansiedade como um produto das interações sociais disfuncionais, quando elas não dão certo, quando elas não acontecem, especialmente durante a infância. Evidente que nas relações que nós provocamos na infância, na adolescência, na vida adulta, elas precisam buscar uma sincronicidade. Nem sempre a sincronicidade é acompanhada. Cada um tem uma maneira de ser, uma forma de se comportar, e muitas vezes os temperamentos não se encontram, desencontram.
na infância, na adolescência, na vida adulta. Esses desencontros acabam gerando desconforto, diferenças, afastamentos, intrigas, ruídos, experiências não favoráveis. Avançando, reparando novamente o quadro, aqui nós temos a ideia, alguns conceitos de persona, pessoa, eu e você, me, you, good me, bad me, aparece um pouco na imagem, aparece, menina boa, menina má, para descrever a formação do self. Então, observe um pouquinho as imagens, as figuras, sempre no contexto das interações, das inter-relações pessoais, inter-relações num grupo maior sociais, inter-relações na pluralidade da experiência do mundo que nós fazemos. Então vamos lá. Dinâmica interpessoal na terapia. A terapia foca no aqui e agora das relações do paciente, incluindo a relação terapêutica. Avançando, conceitos chaves, uma parada que estão dando continuidade então aos conceitos chaves, depois vamos aprofundá-los. É a representação da pintura que aí se encontra. Influência na psiquiatria. Sullivan teve um impacto significativo na psiquiatria, especialmente nos Estados Unidos. Críticas e limitações. Alguns críticos veem a abordagem interpessoal como limitada na exploração das dinâmicas intrapsíquicas. Teremos um tempo depois para um mergulho, para um melhor esclarecimento. Avançando, extensões da teoria. A teoria interpessoal foi expandida e integrada a outros modelos psicanalíticos, como a psicanálise relacional. Teremos tempo porque nós vamos trabalhar bem a teoria interpessoal. Pesquisas e evidências empíricas. A pesquisa tem apoiado várias facetas da teoria interpessoal, especialmente no tratamento de transtornos de personalidade. Será feita na perspectiva dessa teoria. Legado e aplicabilidade dessa teoria. A abordagem interpessoal permanece influente em muitos aspectos da psicoterapia moderna. E eu mesmo trabalho muito nessa área e muito com a teoria interpessoal, a teoria desses vínculos que ao longo da vida nós vamos estabelecendo. Reparem as imagens, não tivemos tempo de parar um pouquinho para observar as imagens. Nos leva à questão das nossas inter-relações com a pluralidade das provocações. Avançando. Então, entrando agora em Winnicott e a questão da personalidade, ele focou muito no desenvolvimento do verdadeiro e do falso self. O self, eu estava falando, que é o ego de Freud ampliado na totalidade, consciente e inconsciente, uma visão ampliada. Focou muito no verdadeiro e no falso self, influenciando significativamente a psicanálise infantil. Quanto ao verdadeiro e falso self, a teoria descreve como o falso self pode desenvolver em resposta a necessidades não atendidas na infância. Teremos um tempo, eu me comprometo, de um aprofundamento nessa perspectiva. Objeto transicional. Introduziu o conceito de objetos transicionais, como ursinhos de pelúcia, importantes para o desenvolvimento emocional. E quando nós focarmos o Winnicott de uma forma preferencial, nós vamos descer a detalhes. Vamos avançar, ver o quadro também significativo, resgata um pouquinho a presença dele nesse mundo infantil, nesse mundo do self, falso do self verdadeiro. Teremos condições depois de aprofundar os conceitos. Aqui é apenas uma
provocação. Espaço potencial. Eu não estou... Vamos ver se eu trago a imagem de volta. Não consigo trazer a imagem. Vamos buscar essa imagem em algum lugar aqui. Em algum lugar do passado existe a imagem. Vamos avançando. Então, quanto ao espaço potencial, observe a imagem significativa. O conceito que descreve um espaço intermediário de experiência entre a realidade interna e externa. Espaço potencial é aquele espaço da descoberta, da experiência. A mãe suficientemente boa, já comentamos em 2, 3 passagens, enfatizou a importância do papel da mãe na facilitação do desenvolvimento saudável, já conversamos sobre isso. Jogos e criatividade, destacou a importância do brincar na terapia infantil, como é importante a brincadeira para o desenvolvimento emocional e cognitivo. Eu mesmo, no tipo de educação que eu recebi, parte da minha educação foi feita através de jogos. Os jogos trazem disciplina, os jogos trazem relações, regras, combinações e ao mesmo tempo o prazer da diversão. A criatividade conta. Avançando um pouco mais, influência e críticas. Winnicott influenciou a psicanálise infantil. A pediatria enfrentou muitas críticas devido aos seus conceitos, às suas teorias. Avançando. Seus conceitos foram amplamente aplicados na psicoterapia com crianças e adultos, chegam até os nossos dias. Pesquisas e evidências, seus conceitos são amplamente aceitos, embora nem sempre fáceis de validar do ponto de vista das experiências. Seu legado, Winnicott continua sendo uma figura central na psicanálise, especialmente na área do desenvolvimento infantil. Grande discípulo, fez nome, fez escola. A psicanálise feminista, nós teremos também um tempo depois com uma aula especial para isso, para aprofundar. Quanto à origem e desenvolvimento, a psicanálise feminista surge justamente para responder às ideias de Freud sobre a sexualidade e gênero. Distância crítica, visões diferenciadas, não de acordo com as de Freud, movimentos que surgiram e acabaram enriquecendo a visão psicanalítica. Crítica ao patriarcado, que é muito forte em Freud. Hoje mesmo comentava com um dos professores, comentando a respeito do complexo de Édipo, como é importante ressignificar o complexo de Édipo, que está na linha do poder patriarcal. Hoje o poder patriarcal está em declínio. E como ressignificar essa figura, esse elemento do legado de Freud, né? O complexo de Édipo. Então, crítica ao patriarcado. Esta corrente critica a natureza patriarcal masculina de algumas teorias de Freud e a psicanálise tradicional. Teóricas importantes que ajudaram nessa construção. Já comentamos de Júlia Kristeva, podemos depois trazer alguns pensamentos, alguns conceitos, e Nancy Chodorow são fundamentais nessa corrente. Avançando. Reinterpretação da sexualidade feminina, já que o Freud tinha uma postura, esse grupo surge e vem agregar. Reexamina e desafia a visão freudiana da sexualidade feminina. Temos muito a conversar sobre isso. O papel da mãe examina a influência da maternidade na psique feminina e na formação de gênero, impactando também o legado de Freud. Gênero e identidade
exploram as construções sociais e psicológicas do gênero e da identidade de gênero. Nós teremos que ter uma aula realmente especial para isso, porque nós temos hoje um contexto alargado, um horizonte ampliado do lugar das questões de gênero. Influência e críticas influenciou a teoria feminista, a psicologia e os estudos culturais, embora enfrente críticas por suas próprias generalizações. Avançando um pouco. Quanto à diversidade e à interseccionalidade, atualizações recentes da psicanálise feminista incorporam a interseccionalidade e a diversidade. Duas questões a aprofundar: interseccionalidade em relação a algumas configurações. Não podemos ter uma visão simplista, mas precisamos considerar uma série de variáveis que se cruzam para gerar novos conceitos e considerar a diversidade. Aplicações clínicas informa abordagens terapêuticas e dá suporte às abordagens terapêuticas que são sensíveis às questões de gênero e poder. O legado e relevância dessa linha, dessa escola, continua sendo uma corrente importante, especialmente em debates sobre gênero, poder e sociedade. Psicanálise relacional, quase que retornamos um pouco às inter-relações, mas vamos ver em que campo ela acontece. Vai acontecer no campo da intersubjetividade. Olhe um pouco a figura, a pintura, arte nouveau. Contempla aí detalhes, simetrias, assimetrias, projeções. E vamos. Ela acontece nos Estados Unidos e foca a questão da intersubjetividade e foca a co-construção da experiência entre analista e paciente. Essa relação analista e paciente, ela é sempre revisada, sempre revisitada, sempre ressignificada. Vamos observar dentro dessa linha, dessa escola da psicanálise relacional, como ela se dá. A intersubjetividade é central para essa abordagem, é a ideia de que a mente se desenvolve e opera no contexto das relações com os outros. Nós já abordamos e já refletimos sobre isso. Eu me dou conta da minha identidade, evidentemente, na medida que eu experimento minhas relações, experimento a minha convivência com os outros. A relação terapêutica, a dinâmica entre terapeuta e paciente é vista como um veículo primário para a mudança e o entendimento. Veremos isso, mas isso de fácil entendimento. Influências teóricas, integra ideias diversas, correntes, inclusive acabamos de ver Sullivan, Winnicott e teorias da vinculação, as que vimos anteriormente. Trabalha com a empatia e a autenticidade. A empatia cada vez mais aparece nessas relações. Então, essa teoria enfatiza a importância da empatia e da autenticidade na relação terapêutica. Entender a realidade a partir do outro. Críticas e desafios. Enfrenta a crítica, às vezes, minimizar as estruturas intrapsíquicas, para minimizar as estruturas intrapsíquicas em favor da intersubjetividade. Então, essa teoria, ela é, a fragilidade dela se dá por minimizar as estruturas intrapsíquicas em favor da intersubjetividade. Depois desdobramos. Aplicações clínicas, amplamente utilizada na terapia, principalmente em contexto onde a relação é central. Quadro, nós já observamos o quadro. A relação empática é se colocar no lugar do outro para entender de onde o outro está falando. Cada um tem uma história, cada um tem um lugar, cada um tem um ponto. Avançando,
Com relação à pesquisa e evidências empíricas, ela é apoiada por pesquisas sobre a importância das relações na saúde mental, tem uma presença em pesquisas. Evolução e crescimento continua evoluindo, uma teoria em evolução, integrando novas pesquisas e teorias relacionadas à psicologia do desenvolvimento. E hoje, mais do que nunca, considerando as neurociências. Impacto e influência atual, tem crescente influência na psicanálise, na psicoterapia, quando aborda a complexidade das relações humanas. Última escola, psicanálise cultural e crítica. Observe o quadro, as imagens, diversidade de imagens, de figuras, diversidade de detalhes, de situações, de contextos, quase que uma síntese, mais uma projeção da nossa cultura. Então, quanto à presença da psicanálise cultural e crítica, ela ajuda a examinar como os fenômenos culturais e sociais influenciam a psique individual e vice-versa. Nós dizíamos no início da última aula, da penúltima aula, que experimentar a psicanálise é experimentar uma libertação de muitos vínculos da família, das tradições religiosas, da sociedade, da cultura. Então, a psicanálise na cultura, ela realmente está a olhar de perto os fenômenos culturais e sociais e como eles repercutem na nossa psique individual e coletiva. Freud e a cultura, realmente Freud teve um pezinho na cultura em termos de diálogo, principalmente com a sua obra Totem e Tabu. Talvez pudéssemos trazer mais obras. Com relação à psicanálise e sociedade, essa corrente analisa como as estruturas sociais e as dinâmicas de poder impactam a saúde mental e o comportamento. Essa presença da psicanálise no mundo cultural e crítica, ela é muito interessante. Vale a pena, depois, quando no primeiro e no segundo módulo, nós apenas estamos sensibilizando e contextualizando. Nós teremos um tempo para dedicar, para refletir com tranquilidade, com tempo, com mais informações, cada uma delas, dos temas. Crítica social utiliza conceitos psicanalíticos para criticar e entender fenômenos sociais e políticos. Vocês certamente já viram palestras de psicanalistas fazendo leitura de conjuntura, fazendo leitura de realidade. Bem, avançando, com isso nós estamos fechando. Influência nas humanidades. Amplamente adotada, a psicanálise nesta linha é amplamente adotada em estudos literários, em crítica de arte e teoria cinematográfica. Nós teremos condições de mergulhar nessas águas e sentir como a psicanálise contribui, como ela agrega, quando ela se põe do lugar para ler a realidade, do lugar dela, da psicanálise. Diversidade de contexto. Essa linha enfatiza a importância do contexto sociocultural na formação da identidade e da psique. Tem influências? Tem influências. Aquela expressão, nós enxergamos a realidade do lugar onde pisamos. A realidade, evidentemente, na complexidade dela, das variáveis, da diversidade que a compõe. Diálogo com outras disciplinas, realmente a psicanálise interage com a sociologia, antropologia, filosofia, estudos de gênero e uma diversidade. Teremos tempo para observar isso de perto. Desafios e críticas. Olhem, voltamos novamente à nossa pintura, Arte Nouveau. Observe aqui, com isso nós estamos a fechar a nossa reflexão. A presença da psicanálise na cultura, na sociedade, por erudição, como eu dizia, muitos estão aqui acompanhando o nosso curso porque buscam um conhecimento, buscam mais um idioma, mais uma linguagem
para falar sobre a realidade e para interpretar a realidade. Desafios e críticas. Essa linha, essa corrente enfrenta desafios em equilibrar a análise intrapsíquica com as influências culturais. Existe aí um diálogo, uma conversa, uma troca. Desenvolvimentos recentes inclui a exploração da interseccionalidade e questões de identidades em contextos globais. Aquele fenômeno que a gente observa que acontece na área das ciências, não mais disciplinar, não mais só interdisciplinar, não mais só multidisciplinar, mas existe uma relação complexa, num contexto holístico para dar sentido à realidade. Relevância atual continua relevante para entender questões contemporâneas da identidade, poder e mudança social. Teremos condições e, quando chegar a hora, apresentarei para vocês textos de reflexão que possam ajudar a melhorar a nossa acuidade, a nossa leitura da realidade na perspectiva da psicanálise voltada para a realidade social, cultural, política e religiosa. Com isso, nós paramos aqui, estamos a terminar a evolução da teoria psicanalítica pós-Freud. Teremos depois, próxima aula, psicanálise e cultura, e teremos ainda psicanálise contemporânea. Com essas duas aulas, não sei se elas provocarão desdobramento, nós estaremos a encerrar a leitura do cenário em que a psicanálise se faz presente. Amanhã se trata de um sábado. Evidentemente que vocês, ao estudarem, não estão na sequência da semana, mas eu precisava ter um ponto de apoio, de referência, para vocês entenderem. Sempre que eu falar sábado, até do ponto de vista simbólico, não é porque seja sábado. Sábado porque foi a referência para criarmos uma ideia de espaçamento, que nós vimos durante uma semana. Nós temos a ideia do que foi estudado numa semana, quando de repente nós falamos, gente, sábado é dia de revisão e é dia de orientação de estudos. Portanto, amanhã eu faço uma revisão das nossas aulas que aconteceram nesse período, observo aonde acertamos mais, observo aonde fomos mais periféricos, mais superficiais, onde faltou mais informações, onde conceitos não foram bem trabalhados, e eu os resgato nessa revisão da semana, e ao mesmo tempo, simultaneamente, eu trabalho uma orientação de estudos, resgatando alguns pontos que foram, alguns combinados fixados por nós para a nossa metodologia de trabalho, para a nossa metodologia de aprendizagem, e provavelmente ou abrindo mais ou fechando mais, mas de certa forma dando um juízo, porque é do nosso interesse que nós tenhamos, não importa o número dos alunos, o importante é que nós tenhamos todos, a maioria, acompanhando a nossa proposta pedagógica de formação e informação no campo da psicanálise. A ideia é não deixar ninguém para trás. A ideia de trazer uma abordagem inovadora, uma metodologia de maior flexibilidade, uma metodologia mais afetiva, uma metodologia mais próxima da aprendizagem de cada um, uma metodologia mais próxima da realidade, porque cada um tem suas habilidades, cada um tem suas competências, cada um tem um tempo maior ou um tempo menor ou um tempo suficiente para dar conta dos compromissos, cada um tem o propósito de ser honesto consigo mesmo
no sentido de acompanhar a proposta que nós estamos fazendo. Não se trata de comparar o meu desempenho com o desempenho do colega que eu conheço que está fazendo o mesmo curso. A ideia é sempre comparar comigo mesmo, o meu ritmo de aprendizagem comigo mesmo. Sou eu aquele que saberá mensurar, medir a qualidade da minha aprendizagem. A qualidade da aprendizagem é proporcional ao meu tempo que eu tenho disponível, ao tempo que eu dedico ao trabalho. Evidentemente, aquilo que eu chamo do ponto de equilíbrio. Eu vou estudar ou praticar uma ação semana, vou praticar 2 ações semana, ou 3 ou 4, tudo depende da minha história existencial atual. O importante é que você, a partir do momento que você assumiu o compromisso de conhecer um pouco mais de um desafio diferente, que sai fora da rotina, de buscar um pouco mais num conhecimento, numa ciência que lhe traz uma leitura diferenciada da realidade, comece o propósito assim, começo para não parar. Ainda que tenha dificuldades, continue fiel, mantenha fidelidade. É bem aquela história do idioma. Você quer aprender o idioma? Comece e nunca mais pare. Todo dia, 5 minutos, 10 minutos, mas faça todo dia. Crie um ritmo, compre o desafio, porque nós somos capazes. Quando nós colocamos na nossa mente e deixamos claro, mentalizamos, criamos propósitos, eu quero, eu farei, eu vou conseguir, nós conseguimos. Então veja que pedagogicamente eu levanto a bandeira. Gostaria de não perder ninguém nessa nossa caminhada. Cada um tem a sua história, cada um tem os seus motivos para estarem aqui conosco. Eu diria, vale a pena. Vale a pena. Vença os desafios e nós caminharemos juntos. Paramos por aqui.